Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo, Entre Pais e Filhos no ar aqui na sua rede 316. Melhor hora do Brasil agora, 3 horas e 16 minutos. Tema de hoje, a arte de ensinar aqui do Entre Pais e Filhos. Missionária Márcia Doneda, pode ficar à vontade para a introdução. Muito bem, meus queridos ouvintes da Rede 316, nós estamos nesse quadro Entre Pais e Filhos e é com grande alegria que nós queremos compartilhar com você sobre esse tema de hoje, a arte de ensinar entre os pais e entre os filhos, né? Assim, Nayan, como nós acabamos de compartilhar sobre essa nova geração que está se levantando, os pequenos capelães, eu acredito que seja a resposta das orações dos avós, dos pais, dos capelães, dos professores, né? E com certeza tem sido direcionado por uma capacitação e também por uma transmissão de conhecimentos, vamos dizer assim, geracional, né? Onde uma geração passa para outra geração a transmissão desse conteúdo e incendeia o coração dos nossos pequeninos, dos nossos jovens, para que eles possam realmente também ter o desejo do seu coração de passar esse conteúdo adiante. Eu quero também, Anayan, já recebi o seu parabéns, eu também quero agradecer e parabenizar todos os professores. Eu acredito que hoje está todo mundo na sala de aula, né? Porque até, pelo menos aqui, a municipal, nós tivemos uma paralisação até ontem, mas hoje já tem aula normal. Mas quem está em casa, está me ouvindo, ou você está ouvindo agora esse programa, parabéns para você que é pai, que é educador, você que é capelão, você é professor, você que trabalha em qualquer área da educação. Na verdade, cada um de nós estamos envolvidos com a educação porque nós estamos transmitindo um conteúdo, seja você um discipulador, seja você um líder, então você também está transmitindo esse conhecimento. E eu quero então, Nayan, compartilhar nesse início, agora nessa introdução, sobre um poema, sobre um conteúdo, na verdade, uma mensagem que leva uma reflexão, mas uma mensagem de gratidão, né? Com o título A Dupla Honra do Ensino. Então, você que é pai, coordenador, professor, você que é líder, você que é discipulador, você que é mestre, você que é doutor, você que trabalha nessa transmissão de ensino para a nova geração, para os futuros, o futuro da nossa sociedade, é para você essa mensagem. Então, neste momento de reflexão e de reconhecimento, o nosso coração se enche de profunda gratidão por aqueles que dedicam as suas vidas à nobre arte de educar. Então, nós dirigimos os nossos sinceros agradecimentos a você, professor, cuja compaixão, a paciência acende a chama da curiosidade e orienta o conhecimento, molda um futuro de uma nova geração com tanto zelo e competência. O seu trabalho, meus queridos, vai além de uma transmissão de conteúdo, sendo um verdadeiro farol no desenvolvimento de cada indivíduo que está sob seus cuidados ou sob sua direção. Mesmo quando transmite o ensino para um adulto, na forma de um mentor, de um instrutor, de um facilitador, ou até mesmo de um discipulador, o faz com respeito, porque você destaca a relação de um guia, de um conselheiro, e que reconhece a bagagem, a autonomia do outro, né? Ou do adulto. Então, implica a sua vida em dar esse direcionamento respeitando o ritmo de cada um. Mas, contudo, reconhecemos que a primeira e a mais fundamental sala de aula é o lar, a casa. E os primeiros mestres são, inegavelmente, os pais. Então, é vocês, pais, mães, que somos honrados por receber o alicerce de todo aprendizado que vamos levar para a nossa vida. Até mesmo de qualquer currículo formal, vocês, no tecido cotidiano, inculcam os valores, a fé, o caráter que sustenta toda uma vida. A autoridade do ensino de vocês é único, é singelo,
é singular, porque está pautado no amor, está pautado no exemplo, na coerência já vivida, pelas experiências já vividas, sendo o primeiro e mais poderoso aí modelo de fé, virtude e serviço. Então, portanto, a nossa gratidão se estende a esta parceria sagrada, vamos assim dizer, ao professor por edificar aí sobre uma base sólida e também aos pais, por serem os primeiros a lançar essa base com tanto amor e tanta dedicação. Então, você que está nos ouvindo, que este reconhecimento inspire você, professor, você pai, a continuar nessa missão. Essa missão vital de um discipulado da formação, para que você possa garantir que as futuras gerações, após você, carreguem o mais precioso de todos os legados, conhecer a Deus e ter um caráter inabalável. Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar aos professores, aos pais, os parceiros sagrados do conhecimento e na transmissão do conhecimento de Deus. Maravilha, amém. Maravilha, amém, amém. Receba com carinho e vocês merecem muito, demais mesmo. Verdade. Bom, 3h22, aliás, ontem a gente falou muito sobre isso, né? Mas não podemos esquecer de abraçar e considerar e valorizar os nossos professores de escola bíblica, né? Que se dedicam demais também ao ensino bíblico. A galera que está aí nos domingos, às vezes tem igrejas que tem escola bíblica outros dias também, mas fica o nosso reconhecimento a vocês que também se dedicam a esse ensino da palavra de Deus, tá? Valeu mesmo. Garantido, é verdade, Nayan, muito bom. Quando a gente pensa em professor, a gente já pensa assim em todas as esferas, né? É verdade. E interessante, como é tão gostoso você ver o resultado de tudo isso. Quem que eu imaginava que a CARD ia estar lá naquele congresso que a gente conseguiu fazer lá, acho que em 2004, lá na cidade de Dourados, no CAIC, no Centro Integrado de Educação lá, e eu acho que tinha mais ou menos uns 1.200 crianças lá, né? Recebemos a turma do print, então a Alice Sarmento, a nossa coordenadora do curso de Educação Cristã, lá no Seminário Batista Ana Oliver. Então, esse evento foi realizado e eu era uma das professoras de várias disciplinas ali também do seminário na área de Educação Cristã e estava junto lá com todos os outros professores, todas as alunas do curso de Educação Cristã e nem imaginava que no meio daqueles milhares estava a CARD, que é o nosso roteirista aí do Quarta Retrô, aqui da Re316. Então, olha só, a gente não tem noção de onde essa semente vai chegar e vai florescer e vai realmente ser uma ponte para outras pessoas também, né? Legal. E o Arcade deve ter, acho que era bem novinho nessa época, né? A Arcade acho que era bem criancinha mesmo. Criança. Ele é novo. Ele é novo. O pai dele é militar, né? Então aí tem essa oportunidade, vamos dizer assim, esse privilégio de estar um tempo em uma cidade, outra. Agora acho que ele está lá em Teresina, Piauí, né? Isso. Mas na época o pai dele atuava ali e eu acho que ele frequentava a primeira igreja, mas o pai dele também servia o exército brasileiro ali na cidade de Dourados. Massa. Olha que bacana. Coisa linda. É isso aí, é assim que Deus faz. 3h24 agora no horário de Brasília. Bom, missionária Márcia, fale sobre o poder do ensino entre pais e filhos, no que se refere no poder de transmissão de conhecimento, princípios cristãos, de caráter para a próxima geração. Essa seria a nossa primeira pergunta para hoje. Maravilha, então vamos lá. Se você também puder compartilhar suas experiências aqui também no chat e também no WhatsApp aí da Re316, Nayan tem acesso e pode compartilhar conosco também. Mas é interessante, falando sobre o poder, né, do ensino, qual é o poder do ensino que é transmitido dos pais para os filhos de uma geração para outra, né? No sentido de conhecimento de Deus, dos princípios cristãos e também de caráter, para que a próxima geração possa realmente ter essa condição de se validar desse conteúdo. O lar,
para a fé cristã, então guarde bem, meus queridos, essa palavra, o lar para a fé cristã, ele nunca foi somente apenas uma morada física, mas é o primeiro e o mais vital santuário de ensino. É no seio da família que se manifesta o verdadeiro poder do ensino entre pais e filhos. De um fluxo contínuo, vou dizer, sempre, com persistência da vida e ensinando a verdade que, querendo ou não, garante a sobrevivência e a vitalidade da fé, a permanência da fé através de gerações, através de eras, né? E a Bíblia, ela mostra com uma clareza, vamos dizer assim, com uma clareza cristalina, e ela delega aos pais essa honra, essa missão nobre, sublime e urgente de inculcar, literalmente inculcar. Talvez a gente já ouviu lá Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz, olha, estas palavras hoje te ordeno e que estarão no teu coração, primeiro no coração dos pais, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. Interessante que eu quero voltar nessa palavra inculcar. Inculcar, e na verdade, ela é uma palavra que tem uma origem latim, né? E que está associado a uma ação física, a uma atitude, a uma realmente uma ação. Que, na verdade, nós podemos entender que no latim, na origem, inculcare, in quer dizer em, care quer dizer pisar, e calcanhar quer dizer calçar. Isto é, nós podemos entender que esta palavra inculcare, ela significa que nós temos a condição de pisar sobre, isto é, ou apertar com o calcanhar para caber dentro. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade assim hoje mesmo eu pedi para minha filha, tem uma bolachinha que a gente gosta muito, que é aquela de maisena, né? Ela é uma quadradinha. E aí a gente fala, filha, você vai colocar essas bolachinhas, esses 2 pacotes nesse vidro. Então ela vai preencher, então ela vai colocar dentro, né? E aí ela vai precisar de empurrar, de apertar para que aquelas bolachinhas fiquem dentro daquele pote. Então, na verdade, a gente entender que inculcar é isso, né? Na verdade, a gente não vai pisar na bolachinha nesse sentido, mas aqui o significado literal significa pisar sobre, apertar para dentro, né? De uma forma que fique empurrar, e aí no contexto figurativo, né? Que é isso, que é inculcar, que é pisar, colocar para dentro, né? Então, no sentido de empurrar uma ideia, um conceito ou um princípio para dentro da mente de alguém. Né? Então é essa verdade que no contexto bíblico, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, que o uso de inculcar não sugere apenas de ensinar, de dizer, de falar, de anunciar, mas gravar com insistência e com repetição. Né? Então, essa etimologia desta palavra inculcar reforça a ideia, né, que a lei, os princípios, eles não devem ser simplesmente apresentados, mas sim gravados na mente, no coração, né, na mesma forma, na mesma determinação que você usaria para pisar ou para imprimir algo de uma forma firme. Né? Então, é um chamado a um ensino intenso, persistente e profundo. E vamos dizer assim, para sempre, né? Então, se inculcar, e aí, depois dessa palavra inculcar, veja no versículo, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no coração do Pai, né? E vocês inculcarás no seu filho, você vai colocar para dentro, você vai gravar, você vai empurrar uma ideia, um conceito, você vai imprimir essa ideia, esse conceito.
E delas falarás quando estiver. Então, assim, esse inculcar vai ser o seguinte, vai ser no dia a dia, no cotidiano, né? Os estatutos divinos, as escrituras sagradas, eles, na verdade, não são nos momentos isolados que a gente inculca. Vamos agora na hora do almoço nós vamos inculcar uma gratidão para agradecer o alimento. Não, é o tempo todo, né? É na tessitura. Você sabe o que significa essa palavra? Tessitura é aquilo que você consegue tecer. A tessitura vem de uma palavra italiana que significa tessere, isto é, tecer ou tramar, né? Então, é a ideia de que a fé é bordada, que quer dizer que no entrelaçado, no bordar, no dia a dia, né, do cotidiano ali, ao sentar, ao andar, ao deitar, ao levantar-se, então nós podemos perceber que essa tessitura, isto é, esse tecido onde você tem a oportunidade de bordar, né, de tecer, de construir, de inculcar uma mensagem. Então, olha o poder da transmissão. Então, quando a gente percebe o contexto etimológico, o sentido dessas palavras, a gente vai entender o poder que essas palavras têm e que a gente precisa entender que todo dia a gente está fazendo, a gente está inculcando, ou do lado errado ou do lado certo, de uma forma certa. Então, aí eu acredito que nesse primeiro momento já surge uma reflexão. O que estamos bordando, o que estamos tecendo no dia a dia da nossa casa, né? Então, esse ato, ele não se resume só na transmissão de conhecimentos, de um conhecimento doutrinário, mas é uma poderosa transfusão de uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de princípios, de caráter, que forjam a alma da próxima geração. Então, quando os pais, de uma forma mais ampla, os avós, assumem seu papel como guardiões da memória, do legado, do exemplo, do testemunhos, eles, na verdade, se tornam pontes vivas. E aí eles conectam o que eles já viveram, né? Conectam as experiências que eles tiveram com Deus, de um passado de fidelidade com Deus, a um futuro dos seus descendentes. Então, eles são aquela ponte do passado que eles já viveram, da experiência que eles já viveram, para uma nova geração, para os seus descendentes. Então, é essa ponte viva de falar, de explicar, de viver e no dia a dia tecendo, né? Bordando, vamos dizer assim, construindo, né? O caráter, na transmissão de conhecimento, das experiências que eles já viveram para os seus filhos, né? Então, o testemunho dos mais velhos, sejam pais, sejam líderes, sejam professores, eles vão enriquecendo as histórias, né? Pelas histórias que eles já viveram, história de superação, de perseverança, né? Para que também fornece ali umas referências até morais, né? Referências de caráter, porque, olha, eu vivi isso, mas eu fiz dessa forma, né? Quantas vezes que a gente ouve a história dos nossos pais e eles dizendo a forma que eles começaram a vida deles, como eles trabalharam, como eles honraram, como eles foram fiéis, como eles pagaram a quem eles deviam, como eles... Então, assim, isso vai construindo um refúgio de valores que os nossos filhos e a nossa geração, eles vão perceber que é inegociável, né? Então, essa educação, vamos dizer assim, intergeracional, né, daquelas pessoas que já viveram, pais, professores, líderes, mentores, discipuladores, avós, eles passam esse exemplo prático no diálogo, né, constante, e pode ter certeza do poder dessa transmissão que assegura aí uma formação de um caráter alinhado às virtudes de Cristo, né? Isso não é um acidente, não é algo assim que por acaso aconteceu, mas é um legado mais precioso que nós podemos deixar para os nossos filhos ou para os nossos netos. Então, fechando aqui, né, o destino de uma sociedade, do desenvolvimento da igreja, do florescimento da igreja, né, depende, em última instância, aí, da força com que essa corrente de fé, essas pontes vivas,
né, com sabedoria é passada de geração em geração e de coração para coração. Então a gente pode refletir aqui um pouquinho sobre esse poder de transmissão de conhecimentos para a futura geração. Maravilha, maravilha, coisa linda. E eu já vou te perguntar, né, sobre o que é pautado esse ensino, né, mas antes deixa eu só passar rapidinho aqui na nossa turma, né, tem uma galera já comentando no chat aqui. A Cristiana, né, Menezes está por aqui, ela é da Igreja Batista Sinai, lá em Ilhéus, na Bahia. Temos também aqui a Valdete Pereira, Deus é fiel, graças e paz, obrigado Valdete pela sua companhia. Temos também aqui a Sandra Mendes, boa tarde com Jesus. Oi Sandra, tudo bem minha irmã? Roberta Santa está com a gente também, lá da Bahia, né? Professora de excelência, colocou ela aqui. Sandra Mendes, Márcia, minha querida, já me inscrevi no curso de capelania. Aí, show de bola, Sandra, parabéns. Janete Uchoa também, professora muito querida e amada. O pastor Marcelo, que eu não sei soletrar, não sei pronunciar o sobrenome dele. Pronuncia aí, irmã Márcia. Littier, isso. Marcelo Littier. Coloquei, isso. Cheguei, presente. Presente, aí. Bem, tá na aula, aluno aplicado. Cristina Menezes colocou, parabéns, professora Márcia, Deus abençoe sua vida grandemente. Temos a Nercina Pires mandando boa tarde pra gente, a Ana Araújo também, a Janete Daquino, quem mais tá com a gente aqui, ó, Sheila Rezende. Aqui, ó, parabéns pelo tema. A Sheila também. Boa tarde, Márcia e Nayan. Hoje estou por aqui. Isso aí, que bênção. Um abraço para você, Sheila, pro Fabrício, pro Taylor e todos os nossos queridos aí. Maravilha. Sheila, um abraço aí para toda a família. Vocês são bênçãos demais. A gente tá com muita saudade de vocês. Van Gomes tá por aqui também. Olha aí, que maravilha. Vamos nós aqui para mais uma tarde para adquirir conhecimento e abençoar nossos filhos. Benção. A Ana Araújo colocou, foi lindo assistir ontem Os Pequenos Capelães. Eu sou suspeita para falar, pois minha filha, sobrinha e prima estavam cumprindo a missão. Aí você certamente fica, né, toda orgulhosa, né? Van Gomes colocou, temos falado sobre esse ambiente de aprendizado que é a família, o ambiente domiciliar, o Virtuosos Modo On, nos últimos meses. Que bacana. E ela até perguntou, alguém aqui no chat tem acompanhado essa temática? Em casa que se aprende no Virtuosos Modo On? Né? Perguntou aí, ó. O Marcelo colocou eu. Aê, pastor Marcelo, show de bola. A Ana Maria tá lá em Nazaré da Mata, Pernambuco. Marluce Maria chegou por aí também. Então sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência de vocês. Vocês são bênçãos demais. A Van mandou um áudio aqui pra gente no WhatsApp, vamos ouvir. Fala, minha querida Van Gomes. Obrigado, Van, obrigado. Você não conseguiu ouvir não, né, Márcia, o áudio? Não sei por que esse áudio não vai pro YouTube de jeito nenhum, rapaz. A gente tem que descobrir aqui o mistério. Os ouvintes mandam áudio aqui no WhatsApp, a gente acaba... Quem tá no aplicativo e no site ouve normal. Agora quem tá no YouTube não consegue ouvir. A Van só, na verdade, registrou, né, que ela tá basicamente trabalhando o mesmo tema o Virtuosos Modo On nas últimas semanas, então tá casando uma coisa com a outra aí. Que bênção. No final ela brincou também, falando que hoje você chegou falando igual o Fabrício, bem rapidinho. Ela falou assim, agora o Fabrício tá aprendendo com Márcia. Gente, bem rapidinho. Que rápido que o Fabrício fala. Ela falou que você fez igualzinho hoje na abertura do programa. Que rapidinho. É convivência. Fabrício é bênção demais. Isso aí. Valeu, Van, obrigado pela sua participação com a gente. A Célia Gomes está por aqui também. Obrigado, Célia. Colocou boa tarde, meus amados. Márcia Doneda, Nayan, graça e paz. Hoje aqui estou assistindo diferente, né? Estou de folga e vendo vocês na TV. Olha aí, sim. Valeu, Célia. Um beijo no seu coração, viu, minha querida? Obrigado pela sua participação com a gente. Ela mandou um vídeo aqui assistindo a nossa programação. Pois manda para mim. Tá? Vou te mandar sim.
O pastor Marcelo mandou aqui, ó, tá ouvindo a gente lá de Recife, né, Caruaru, tal, Colégio Americano Batista em Recife, e ele tá aproveitando a oportunidade para lembrar que faltam 22 dias para o segundo encontro estadual do Viver Escola Pernambuco. Vai acontecer nos dias 7 e 8 de novembro, Colégio Americano Batista em Recife, Pernambuco. Participação especial da missionária Márcia Donedo e do coordenador estadual Luiz de Aguiar. Será um tempo precioso de comunhão, aprendizado e edificação. Ele colocou, ó, imperdível para todos os pernambucanos comprometidos com o reino e o Viver Escola. Isso Obrigado, mesmo, meu querido. muito bom, isso mesmo, muito bem lembrado. E também os pequenos capelães já estão convocados para este encontro que nós vamos ter lá no colégio. Olha, um local maravilhoso no Colégio Batista Americano ali em Recife. Isso aí. Convite está feito. Pastor Francisco Rosa está por aí também. Um abraço para a missionária Márcia Doneda aqui, que nos abençoa muito. Deus pastor. Abençoe, minha querida irmã. Um abraço, Valeu. um abraço ao vivo, pastor, pelo seu aniversário. E que dia precioso, né, que ele fez, né, dia 12 de outubro. 12 de outubro, Abração, verdade. pastor, parabéns. Parabéns, queridão. E tem também, para a gente fechar aqui, Salustiano e Ana Lúcia, lá da PIB de Porto Velho, acompanhando a gente. Estamos aqui agora na igreja, preparando logo mais para a nossa programação do aniversário da PIB. 104 anos. Olha. Começa hoje e vai até o dia 18, né? Hoje, amanhã e depois, os 104 anos da primeira Igreja Batista de Rondônia, Olha com o tema aí. Vivendo o Amor Gracioso entre as Gerações. Que legal. Parabéns para vocês, viu? Na verdade, vai ter o dia 19, né? 16, 17, 18 e 19 também. 4 dias. Bênção, Bênção parabéns, pura. parabéns, Parabéns parabéns. para vocês. Ó, 3 horas e 44 minutos no horário de Brasília. Vamos para nossa próxima pergunta aqui, né? Pegando o gancho da última fala da Márcia, queria que você respondesse para a gente, minha irmã, em que está pautada esse ensino? Você estava trazendo para a gente aí essa introdução. Isso qual a maior ênfase, né, no ensino para as gerações, para os filhos? Fala para a gente. Bom, a transmissão dos princípios cristãos e de caráter para a próxima geração é um ato aí, é uma ação de profunda relevância e que essa eficácia está fundamentada, não está relacionado com técnicas pedagógicas, com metodologias superficiais, mas no amor incondicional dos pais para Deus. Né? Então, veja só, esse amor que os pais têm para com Deus é a gênese, é o princípio, é o início, né, da ênfase do maior ensino que nós podemos transmitir para os nossos filhos, porque nós só podemos transmitir e dar para os nossos filhos aquilo que nós temos. Então, se o nosso coração está cheio do amor de Deus, é esse ensino pautado nesse amor que nós temos por Deus é que realmente vamos compartilhar. Né? Então é impossível inculcar, a gente falou sobre inculcar, né? Colocar dentro de alguém, colocar na mente, empurrar uma ideia, né? Gravar, imprimir na vida de uma pessoa, se esse ensino não estiver gravado no próprio coração dos pais, dos professores, dos responsáveis, né? Então, conforme está aí em Deuteronômio capítulo 4, versículos de 4 até o 6, nós lemos do 6 até o 7, né, que fala que você vai inculcar e essas palavras estão no teu coração. Então, o que acontece? Qual em que está pautado nesse ensino? Está pautado no amor que os pais, que os responsáveis têm por Deus, porque exige essa adoração, essa devoção, esse amor ao Senhor, né, total, com coração, com alma, com forças, com entendimento, né? Eu sempre falo que é o melhor café que você pode tomar na sua vida. Amar a Deus com todo o seu coração, alma, força e entendimento. Então, os pais precisam estar com esse amor robusto no seu coração para ter condições de transmitir, de ensinar. Então, primeiramente, este ensino está pautado nessa condição, né? Então, desse fervor do coração dos pais, nasce aí a autoridade moral, né, que vai além de um mero discurso e transcende além de um mero discurso. Então, se o exemplo é ensinar com autoridade, nós estamos olhando aqui nas Escrituras Sagradas que a pedagogia divina,
próprio Deus, que é o professor por excelência, vai nos direcionar um método, antes de tudo, vivencial. Isto é, você precisa viver esse método, viver esse amor. Né? Então, é no diário, é no cotidiano, é no viver diário, o exemplo, e obedecendo a palavra de Deus em primeiro lugar, que nós vamos chegar ao coração dos nossos filhos. Né? A bênção, a proteção de Deus alcançarão os nossos filhos totalmente na integralidade. Né? Então eu digo o seguinte, que um pai e uma mãe prudente sempre serão os melhores professores para os seus filhos, sempre. Tá? Então, se nós priorizarmos a obediência, o exemplo prudente, o amor a Deus, e os pais e as mães, eles vão com certeza assegurar o coração dos filhos e serão alcançados. Que as bênçãos e a proteção abracem os seus filhos de uma forma na integralidade. Isso abraça seus filhos por inteiro. E essa é uma verdade inegável, né? Que ensinamos mais com exemplo do que pela força ou pela ordem, por ameaça. Por vezes, nossos filhos têm ido à igreja por obedecer a nossas ordens, né? Ah, você vai por ordem, você vai porque você precisa, você vai receber ameaça, às vezes os filhos recebem ameaça. Então, essa às vezes é uma orientação, um ensino imposto. E quando os meninos crescem, eles tomam sua decisão, né? Então, o amor precisa ser real na vida dos pais. Então, esse é um legado de um líder, de um pai. Não reside somente nas palavras, mas na ação vivida que permanece gravada ali como uma memória afetiva, né? E eu trago aqui, lembrando hoje, o Senhor me fez ter uma memória, 3 momentos de uma memória afetiva muito forte no meu coração. E é tão forte quando a gente consegue ver isso dentro de casa, né? Quando eu estava, hoje pela manhã, eu estava fechando aqui alguns detalhes do nosso estudo de hoje, e eu estava, assim, digitando no notebook hoje pela manhã, e a minha filha estava digitando um material do lado. Tá vendo o notebook aqui no fundo? Aqui? A minha filha estava digitando aqui, eu estava digitando e falando sobre esse conteúdo, né? Vendo esses detalhezinhos aqui. Interessante, meus queridos, que aí eu escutei a minha filha no fundo digitando um conteúdo tal, aquela coisa toda, estudando, né? Trabalhando. E aí Deus me fez lembrar. Que interessante, gente. Como que é muito forte isso. Como que é muito forte. Deus me trouxe à memória há 22 anos atrás, quando Denise tinha praticamente ali uns 3 a 4 aninhos, e a gente estava deitado lá na Cidade Dourada, eu estudava seminário. Aí, uma noite, Felipe estava dormindo e a Denise estava deitada na cama comigo, Marcos estava trabalhando, e eu estava com a Bíblia, né? Eu estava lendo com a Bíblia na minha cama, deitada, lendo a Bíblia, e a Denise estava lendo a Bíblia, estava com a biblinha dela, mas a Bíblia dela estava de ponta cabeça, né? Não sabia, mas ela estava com a Bíblia. Então, veja só, Deus me trouxe essas 3 cenas, né? De hoje, né? Minha filha hoje tem 26 anos, isso para mim é muito forte isso, né? Aí ela estava também com a Bíblia, mesmo de ponta cabeça, mas ela estava com a Bíblia dela, e me fez lembrar de quando nós estávamos na igreja, tinha um congresso de mulheres na Igreja Batista, na PIB lá de Iguatemi, aqui no sul de Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro hoje há quantos anos isso aconteceu, mas a Denise tinha aproximadamente aí os seus 11 anos, 10, 11 anos, e eu estava com um caderno de anotações, né? E ela estava do meu lado, com uma agendinha, né? Eu estava com um caderno de anotações e uma caneta. E a Denise estava com uma agendinha e com uma canetinha ali também, escrevendo alguma coisa. Ela já sabia escrever nessa época, né? Mas escrevendo algo, não sei o que era, mas ela estava sempre, né? Estava cumprindo ali uma situação, na verdade,
que para mim é muito forte isso, né? Eu tô aqui no computador, ela tá no computador. Eu tava com a Bíblia, ela tava com a Bíblia. Eu estava com uma agenda, uma caneta, ela estava com uma agendinha e com uma caneta. Então, gente, às vezes a gente não percebe isso. As pessoas, nossos filhos estão fazendo, repetindo muitas coisas nossas, né? Então, eu tenho a convicção no meu coração que o que ensinamos, nós estamos ensinando em todo o tempo. E muitas vezes nós não temos a noção da profundidade deste ensino no coração dos nossos filhos, né? Então, o impacto dessa verdade é duradouro, é muito forte. E que essas memórias que o Senhor trouxe, as memórias afetivas que o Senhor trouxe ao meu coração hoje pela manhã, que a gente possa realmente entender que é por meio do nosso exemplo, por meio da nossa convicção que nós temos com o Senhor, né? E principalmente do nosso amor que temos ao Senhor. A gente vai estar transmitindo, nós estamos transmitindo isso de uma forma natural. Nós estamos bordando, nós estamos tecendo uma tecitude, estamos tecendo no coração e na vida deles com a nossa própria vida. Amém. Glória a Deus. Agora 3h53 no horário de Brasília, 3h53. Já seguimos aqui para a nossa próxima pergunta. Quem está chegando agora, o tema de hoje é a arte de ensinar. Você que chegou aí na metade da conversa, não se preocupe, porque o conteúdo fica disponível para você aqui no YouTube, depois você assistir do começo, tá bom? Irmã Márcia, mediante a ciência, né, do conhecimento, esses fatos sobre o poder do ensino, o amor dos pais a Deus, na transmissão do ensino para os filhos ou até mesmo os netos, queria que você compartilhasse com a gente ações práticas do cotidiano para a gente, por favor. Muito bem, eu selecionei aqui algumas ações práticas pautado no versículo de Deuteronômio capítulo 6 e versículos 6 e 7, né? E nós vamos estar dando uma ênfase falando sobre gratidão e contentamento, que está baseado em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, né? Bom, então queria que vocês pensassem aí num cenário, né? Um cenário diário. Vamos colocar aí na primeira, diante daquela ordem do versículo, né? Ao sentar em casa, vamos colocar aqui um momento de refeição, né? Em vez de orar rapidamente, o pai ou a mãe pode conduzir ou convidar um filho de uma forma intencionalmente, né? Ou se o avô estiver presente, a dizer uma coisa específica, algo que ele seja grato naquele dia antes de comer, ou então durante a refeição, né? Agradecer pelo sol que brilhou, pela saúde que nós temos, oportunidade de estudar, né? Então, o que acontece? O que vai ser inculcado? O que vai ser inculcado, né? A gratidão estabelecida aí numa atitude diária, forçando aí a mente e procurando ativar a ação positiva de uma em vez de focar apenas no que falta, agradecer pelo que tem e não dar oportunidade ou não fechar aí essa lacuna, essa brecha na situação do que falta, né? Hoje pela manhã, hoje na hora do almoço, né, nós temos um sobrinho que nós praticamente adotamos ele está em fase agora de adaptação, então nós adotamos esse meu sobrinho que tem 28 anos e ele tem uma TEA, né, tem uma dificuldade e a gente está acompanhando ele, caminhando com ele para a escola, tudo, né? E ele gosta muito de refrigerante. Só que ele tem umas medicações que ele não pode tomar. E ele porque queria refrigerante hoje na hora do almoço. E eu falei assim, não, vamos agradecer olha, nós comemos tantas coisas hoje, olha aqui, esse arroz, feijão, verduras, né? Você tinha a carne, tinha um ovinho cozido. Então, assim, fui mencionando, falei, que gostoso, né? Então, assim, hoje não tem refrigerante, mas vamos agradecer, porque tem tanta criança que não tem, né? Tanto adolescente, tanto jovem que não tem. Então, assim, e aí, é verdade, eu tenho uma laranjinha, chupo uma laranja e tal, né? Então, assim, eu vi que mudou, que ele estava querendo porque queria o refrigerante. Então, a gente vai trabalhando dessa forma e vai inculcando a gratidão, o contentamento, né? Andando.
Se a gente está no trânsito, digamos assim que você está levando seu filho para a escola, ou na volta. Às vezes o filho reclama por um brinquedo que não tem, né? E às vezes olha, a mãe pode dizer assim, o pai, eu entendo que você queria tanto aquele, mas olhe para o seu redor e veja a beleza dessas árvores, dessa estrada, da volta para casa, né? Olha, nós temos um carro, ou talvez, nós temos condições de andar, de caminhar e chegar até a escola, né? Então vamos agradecer a Deus pelas coisas que nós já temos. E não foca, e não permite, não dá brecha para ele focar no que falta, né? Então, aí é uma situação de aplicar o princípio do quê? Do contentamento. Nós somos suficientes. Cristo é a nossa suficiência, tudo aquilo que Ele nos dá de forma natural, e isso vai compartilhar com eles essa questão de agradecimento, né? De contentar com aquilo que tem. Ao deitar, em vez de ler algumas histórias seculares, às vezes histórias assustadoras para o seu filho na hora que ele vai dormir, né? Leia um salmo. Se talvez você não tenha um livro, essa semana eu dei 2 livrinhos de presente, tipo mangás, né? Aqueles livros mangá, livro de histórias. E um outro sobrinho meu, filho da minha cunhada, irmã do Marcos, está com um probleminha de saúde, a gente está trabalhando com isso. E aí eu falei, você está vendo? Esse aqui é o Davi. O Davi, tão pequeno, cuidava de ovelhas, mas ele enfrentou um urso. Não foi fácil para ele enfrentar. Mas ele matou Golias, meu sobrinho falou. Sim, ele matou Golias. Você acha que foi fácil para ele? Ele deve ter ficado com medo, mas ele confiou em Deus, né? Mas foi a pedrinha. Mas será que foi só a pedrinha? Foi a força de Deus, né? Então ele se colocou. Então, às vezes, passar por um diagnóstico, um tratamento de saúde, não é fácil. Mas pense que Deus pode te dar coragem, Deus pode te dar força, Deus pode sustentar você. Então, quando você lê um salmo nesse sentido, vai acalmando o coração do criança, independente qual situação que ela está vivendo. Né? Então, diante o que nós podemos inculcar com essa situação? Inculcar, por mais que somos vulneráveis, nós podemos realmente inculcar no coração deles a confiança no Senhor, né? E que eles possam, antes de dormir, as nossas crianças, antes de dormir, possam realmente entregar nas mãos de Deus. Ao levantar-se, que o versículo diz, né? Ao invés de, logo pela manhã, a primeira coisa que for fazer, usar o celular, né? Já começa, vamos fazer uma oração, vamos agradecer pelo que nós já temos, né? Ou vamos ler um versículo. Eu lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, nossa casa, a gente morava na aldeia, lá no campo missionário, transcultural, então era cheio de versículos. A Denise até aprendeu a ler com os versículos que estavam espalhados na casa, né? Então, o que nós podemos inculcar na vida deles? Que logo no primeiro momento nós podemos amarrar a vida deles com as escrituras sagradas. E esse versículo, porque é cientificamente comprovado que a primeira coisa que você vê quando você acorda, quando você está começando o dia, é aquilo que fica na sua cabeça durante todo o dia, né? Então, essas mensagens vai inculcando fé, resiliência, gratidão, contentamento, confiança, para que eles possam permanecer na fé e eles possam também, no meio de tudo isso, ter uma oportunidade de ter suas experiências de fé com o Senhor. Porque eu sempre falo, Nayan, Deus não tem neto, né? Deus não tem neto, Deus tem filhos, né? Então, que nós tenhamos condições de dar oportunidade para que eles possam ter as experiências deles com Deus, né? Então, são situações simples, mas imagina o poder que isso pode trazer dia após dia, um dia, outro dia, e aí vai todos os dias inculcando. Eu sei que às vezes nós pais passamos por momentos muito difíceis nas nossas vidas e às vezes a gente até pensa em desanimar e desistir, mas quando a gente olha para trás e a gente vê que tem alguém seguindo os nossos passos, nossas pegadas, a gente se fortalece no Senhor e diz, não, Senhor, eu fico firme, porque tem alguém seguindo os meus passos, né? Então, eu acredito que essa é a convicção, é a força que um professor tem, a força que um mestre, que um discipulador tem, que um pai tem, que uma mãe tem, que um avô tem, porque muitos
filhos hoje são criados com avós, né? São os netos que são criados com os avós, que aí não sabe que papel que ele desempenha, se é papel de pai, se é papel de avô, o que ele vai fazer, mas ele precisa alinhar esse pequeno coração que está nas suas mãos a um conhecimento e também a um caráter diante de Deus e também diante da sociedade, né? São alguns exemplos práticos. Muito bom, benção demais. 4h02 aqui no horário de Brasília. Agora eu queria que você falasse com a gente sobre o comissionamento de Deus aos pais em relação à arte de ensinar, irmão Então Márcio. vamos lá, isso aqui é bem prático, rápido também. Interessante, meus queridos, que quando a gente fala de comissionamento, nós estamos enviando alguém para uma missão, né? É comissionamento, então essa pessoa está sendo enviada para uma missão. Então entenda que você, pai, tem uma missão, né? Então o comissionamento dos pais para educar os filhos não está relacionado a um mero dever, vamos dizer assim, social, de contingência histórica, de cuidar, mas na verdade é uma missão divina, é um mandato que Deus estabeleceu, né, como princípio, principalmente quando está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E às vezes, frequentemente, essa palavra, isso aqui é um comissionamento, eu vejo como um comissionamento. E às vezes essa palavra, ela é simplificada somente na dimensão biológica, né? Vamos ter vários filhos. Mas, na verdade, isso aqui carrega uma responsabilidade muito profunda e também formativa e como uma missão, né? O ato de multiplicar a vida não se restringe aí somente o corpo, mas na integralidade do ser, né? Ou seja, na reprodução do caráter, na fé, na cosmovisão que honra o Criador, nosso Senhor. Então, a cosmovisão de povoar a terra, vamos dizer assim, implica na obrigação de preparar a próxima geração para exercer o domínio de sabedoria, de retidão e refletindo aí a imagem de Deus, o caráter de Deus e vamos dizer assim, e propiciando para que outras pessoas, outras gerações possam conhecer realmente quem é Deus e viver esse amor de Deus e se tornarem filhos de Deus, né? Então, os pais, eles são comissionados por Deus para serem os primeiros discipuladores, os primeiros professores, os primeiros mestres, os primeiros guardiões da alma, da mente dos filhos, né? Então, cabe a tarefa aí de quê? De incutir, né? Lembra o que é incutir? De empurrar, de gravar, né? A palavra e os princípios do reino na tessitura do cotidiano, isto é, no viver, no bordar, no andar, no conviver, né? No tecer a vida no dia a dia. Então, finalizando aqui, esse mandato aí, vamos dizer, primário desse comissionamento, transforma o lar em um epicentro aí, vamos dizer, da transmissão da verdade e que assegura que o propósito de Deus para a humanidade seja perpetuado, não apenas em número, mas na essência e de geração em geração. Carl Menninger, ele é um psiquiatra muito renomado, ele é um psiquiatra americano influente na figura aí do campo de saúde mental aí do século XX, e ele é reconhecido como um psiquiatra que defendeu a ideia do sofrimento mental, que deve ser tratado com compaixão. Esse psiquiatra diz que o que for feito aos filhos, eles farão na sociedade. Então, assim, ele está dizendo de uma forma científica, na visão dele, na experiência dele, pautado em experiências e em resultados científicos, aquilo que o Senhor Deus está dizendo lá em Salmo 78.
Ensinem os seus filhos para que eles possam ensinar a geração deles, e assim os filhos e os netos e os filhos, e assim, né? Então, vamos dizer, uma outra forma de concretizar ou de mencionar o versículo de Salmo 78. E Gary Chapman, ele trabalha muito sobre a formação dos adolescentes e também da família. No livro dele, que chama A Família que Você Sempre Quis, da editora Mundo Cristão, ele diz: o que permanece verdadeiro em todas as sociedades é que pais têm a responsabilidade primária de ensinar e educar os próprios filhos. Então, o que Dr. Gary Chapman está dizendo aqui é o que Deus diz lá em Gênesis, né? Em Gênesis 1, 28. Frutificai, multiplicai-vos, encheis a terra, então dominai e tudo mais. Então, é o comissionamento. E agora nós temos aí homens da ciência que estão dizendo a mesma verdade que o Senhor Deus nos comissionou como pais lá no início, né? Então, a família constitui aí a primeira e a mais fundamental agência de, vamos dizer assim, de socialização na vida de um ser humano, né? E é reconhecido aí por psiquiatras, sociólogos, né? Por diversas constituições aí, instituições legais ao redor do mundo. É no seio da família, né? E nós precisamos ter essa consciência. Nós somos comissionados para isso. É no seio da família, do lar, que se estabelece os alicerces emocionais, éticos, morais, e aí se torna, tem tido como base aí a personalidade, a transmissão dos valores, das crenças, que forma aí um futuro cidadão. Então, essa é uma grande verdade. A escola, a gente sabe que a escola, a sociedade, ela tem suas contribuições aí, com conhecimento, vamos dizer assim, com a grade curricular, o sistema informal, sistematizado, né? E a escola, a sociedade, elas são parceiros, né? Eles complementam e aprimoram o que a gente já tem de base, né? Mas jamais podem substituir a família, né? Que é a função parental, a família não tem como renunciar, né? Ela se manifesta no amor incondicional, no provimento aí de uma segurança emocional, no caminhar com caráter, na transmissão de experiências vividas do passado com ética, né, que se torna aí uma formação eficaz. E, com certeza, tudo isso fica gravado na essência de uma pessoa, muito mais relevante, muito acima do que qualquer livro didático pode ter certeza, né? Coisa linda, olha, 4h09 no horário de Brasília. A Van comentou aqui, até um pouquinho antes, né? E agora ela colocou em forma de digitou, porque aí no áudio a gente não estava conseguindo ouvir. Ela colocou assim: hein, Márcia, lembrei de algo que falamos na segunda, Virtuosos Modo On. A gente comentou sobre usar os 5 sentidos no aprendizado. Legal. Isso potencializa esse inculcar que você citou. Na escola, o quadro é o grande objeto de aprendizado, mas em casa é a mesa. Olha aí. É na mesa que a gente vê a comida, sente o cheiro, prova o sabor, ouve as conversas e toca nos objetos. Tudo isso ativa os sentidos e faz o aprendizado ser mais marcante. Deus tem nos chamado a ensinar dentro dos nossos lares e é lindo ver como até a mesa vira um instrumento de ensino. Olha aí. Verdade. Forte demais. E é interessante, Nayan, só fechando essa palavra que a gente está compartilhando aqui, é interessante que, gente, isso tá, tô vivendo isso. Até a minha caneta tá aqui, ó, dentro aqui, marcando esse texto. Eu já compartilhei isso aqui em casa ontem, né? Falei. Quando Jesus estava buscando, não sei se eu já falei aqui, mas olha, esse texto tem brilhado, tem queimado no meu coração durante todo esse ano. E quando 2 homens estavam querendo seguir a Jesus, Jesus percebeu, lá em João capítulo 1, Jesus percebeu, eu até falei na sua igreja isso, né? E Jesus percebeu que eles estavam se
seguindo Jesus. Aí Jesus perguntou, o que vocês estão seguindo? O que vocês estão procurando? Né? E aí o que Jesus convida? O que eles fazem para Jesus? Uma pergunta. Rabi, onde o senhor mora? Né? Porque, na verdade, um discípulo tinha que morar com o mestre. Esse é o contexto cultural lá no mundo judaico, que o discípulo tinha que morar com o mestre. Então, o discípulo vai perguntar onde o senhor mora. Porque ele está querendo saber se lá na casa onde Jesus estava morando tinha espaço para mais dois, porque agora eles queriam morar com Jesus, eles queriam ser discípulos de Jesus. Isto é, no lar, na casa onde o Senhor está morando, morada, né? Então, aí Jesus vai e diz para ele assim, venha ver. E o versículo diz, então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. E depois, no outro dia, a primeira coisa que eles fizeram, testemunhar. Achamos o Messias, o Cristo, né? Então, a primeira coisa, quando você vive num lar, onde tem a presença de Jesus, onde tem o amor de Deus, é você realmente testemunhar, né? É isso aí. Exatamente. 4h12 no horário de Brasília. Bom, vamos fazer o seguinte... a gente vai para a parte final aqui agora do nosso bate-papo, né? Quem chegou aí, a arte de ensinar, esse é o tema que a gente está trabalhando hoje, mas a gente vai concluir e a irmã Márcia Doneda tem aí um relato pessoal para poder concluir esse nosso bate-papo de hoje, esse tema especial. O que você tem para contar para a gente, irmã Márcia? Pois então, né? Eu acabei adiantando já o relato pessoal, né? Eu fiz todo esse mistério, você fiz todo esse mistério, você já falou. Já falei, acabei adiantando, falando lá da questão da Denise, né? Que eu já tinha vivido isso com... Assim, hoje pela manhã, Deus me fez lembrar essas três cenas, né? Mas também algo que tem sido muito forte, que eu tenho vivido isso, né? Eu sempre perguntava para Deus quem orou por mim, quem orou pela minha conversão, porque eu fui alcançado por um programa de rádio lá no meio do mato, aqui no Mato Grosso do Sul. E eu falava, quem orou por mim? E eu fui descobrir isso lá no Rio de Janeiro, na PIB de Niterói, que eu conheci uma prima, que é prima do meu pai, e ela diz, olha... E aí, eu me vi no futuro, gente. Sabe o que é me ver? Você se vê no futuro, né? Porque a genética é muito forte, né? E aí, eu perguntei, ela falou o seguinte, olha, a minha mãe com a sua avó, elas oravam o tempo todo, elas lá de Cianorte, e no estado do Paraná, e eles iam eu sou paranaense também, mas sou aqui camuflada aqui no Mato Grosso do Sul. E aí elas falavam assim, nós orávamos. Eu lembro, ela diz, eu vi, ela foi testemunha ocular disso. Eu ouvia a minha mãe com a sua avó orando pela salvação de todos os filhos delas e de todos os netos. E aí ela apontou o dedo para mim. Você é resposta de oração da sua avó. Meus queridos, isso dá a gente, assim, um temor muito grande no nosso coração, porque a oração, Deus escuta. Deus escuta a oração, Deus ouve, independente se nós vamos ver o resultado. Então, diante do que você tem ensinado, vivido como exemplo, ou talvez você tenha falhado, não se preocupe com isso. Coloque o seu coração, a esperança no Senhor e coloque o nome dos seus filhos, dos seus netos diante do Senhor para que eles possam ser salvos. Talvez você não vai ver, mas Deus vai permanecer. Se você não estiver aqui, Deus está e Ele vai ouvir as suas orações. Ele vai contemplar e vai salvar, porque esse é o desejo do coração dele. Mas às vezes são situações que Deus nos permite para que a gente fique mais perto dele, para que as pessoas que a gente ama também fiquem perto do Senhor. Então, né, assim, eu tenho vários relatos pessoais na minha vida relacionados a essa questão do ensino. A gente vê, e eu tive experiências com relação com o meu filho, uma fase muito difícil para ele, e eu falei para ele, filho, uma coisa eu vou pedir para você, não corre de Deus, corre para Deus. Porque se você correr de Deus, vai ser muito difícil você superar essa situação. Mas se você correr para Deus, nos braços dele, na presença dele, sem apontamento, sem questionamento, sem dúvida, corre com toda a força de fé que você tem, toda a confiança que você tem.
com certeza Deus vai mudar essa situação na sua vida. E Deus fez isso. E Deus mudou, né? O choro para o riso. E é assim que Ele faz. E tantas outras situações também. Que a gente possa, mesmo também, nos momentos mais difíceis na nossa vida, são ótimas oportunidades, ricas oportunidades que nós temos de ensinar e de falar do amor de Deus. Então, não espere só coisa, tá acontecendo tudo de bom na minha vida. A oportunidade maior, de impacto mais, vamos dizer, mais relevante na vida das pessoas, no ensino, é quando a gente está passando momentos difíceis. Então, que você realmente possa ter essa convicção no seu coração e saber que o futuro da fé e da sociedade está sendo escrito agora, na rotina, na dedicação da nossa primeira e insubstituível escola, chamado casa. Casa. Amém? É isso, família. Que bênção, bênção demais. Amém. Bom, 4h17 no horário de Brasília. Missionária Márcia Doneda, muito obrigado de coração pelo conteúdo de hoje. Bênção demais. E essa conexão que a Van falou, né? Isso tem sido impressionante. Como nós estamos vendo, como você falou também, né? O vento do Espírito, como as coisas têm soprado. É isso! Né? Aham. De manhã, outro dia, agora outro dia, conectando as mensagens, as coisas. Sim. E é bom que o ouvinte da 316 entenda isso. Porque Deus quer falar ao teu coração sobre isso. Deus quer falar sobre a importância da casa, da família, né, da convivência que a gente precisa ter da melhor forma possível com os nossos, né? Deus quer restaurar os lares, as bases. E interessante, Nayan, que quando Jesus, assim, na tradição hebraica, quando se dizia uma mensagem 3 vezes, não era redundância. Para a gente, talvez a gente pense, eu já ouvi isso, é redundância. Não é redundância, né? Era relevância. Então, quando a mensagem era dita 3 vezes na tradição hebraica, esse conteúdo era muito, mas muito relevante. E que as pessoas realmente dedicavam ali assim, davam muita importância em relação a esse conteúdo. Então, se Deus está falando com você, falou ontem, falou no Quarta Retrô, falou no Quarta Missionária, falou no modo on, então está falando na Rede 316, está falando talvez lá na sua igreja, está falando em outros canais na sua vida, não é redundância não, é sinal de relevância. É isso. Falou tudo. Minha irmã, obrigado mais uma vez. Já temos o tema da semana que vem? Nayan, nós estamos trabalhando nesses conteúdos lá dos primeiros, estamos trazendo aqueles conteúdos e estamos dando uma atualizada, repaginada. Então a gente está trabalhando isso semana por semana, a gente vai construir um material bem bacana aí, tá bom? Beleza, show de bola. A gente fica te aguardando quinta-feira que vem, 3h. Deus te abençoe, bom final de semana. Amém. Para você também, sua família, um abraço para todo mundo aí e todos os nossos queridos ouvintes. Um abraço. Deus abençoe. Valeu. Tchau. Obrigado. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.